Como tem poder, né, a música. Como tem poder de tocar no nosso coração os sons e também o silêncio. Na música, você pode sair, se você sair fora da nota, você desafina. Meu esposo, por exemplo, tem uma linda voz, mas quando ele canta, às vezes ele se perde na nota. Se você está levando uma vida fora do tom, uma nota desafinada, às vezes você precisa silenciar as vozes concorrentes, pois elas acabam nos ensurdecendo e impedindo de escutar a verdadeira voz do nosso amado. Às vezes nós falamos muito e escutamos pouco. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos entregar este tempo diante de Ti. Senhor, que emudeça as vozes, Senhor, neste momento, que possa querer tirar, Senhor, a atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Pai, eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Quem sou eu, Senhor? Não sou nada, Pai, mas Tu eres tudo em mim. Diante de Ti, Senhor, eu coloco a minha vida na Tua presença, porque eu quero ser usada pelo Teu Espírito Santo para levar essa mensagem de transformação, Deus, na vida, Senhor, de todos aqueles que sejam alcançados neste momento. Senhor, este é um tempo precioso e eu quero separá-lo. Eu quero, Senhor, colocá-lo diante da Tua presença, porque eu não quero perder nada, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Muda, Senhor, neste momento, os nossos corações para entendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se você concorda comigo, aí na tua casa você dê um amém bem forte. Às vezes nós necessitamos nos calar para escutar a doce voz de Deus. E o tema de hoje é sobre o sussurro, sobre silêncio, sobre sopro, que vamos aprender. Um médico chamado Dr. Alfred Tomases, famoso, ele ficou muito famoso ao usar um aparelhinho que se chama sonômetro, para descobrir o que estava acontecendo com um paciente seu muito famoso, cantor lírico. Esse médico ele começou a pesquisar, a estudar, porque chamou muito a atenção dele, que aquele cantor lírico dizia para ele que ele não podia alcançar determinadas notas mais. Ele não conseguia chegar naquela nota que ele queria e ele estava perdido e não sabia o que fazer. E durante aquele estudo, aquele médico começou a entrar em temas que ele era otorrinolaringologista. É um trava-línguas, né? Mas a gente aprende. A gente ficou treinando para poder falar bem. Eu vou até repetir. A especialidade médica dele era otorrinolaringologista. Uau! Estou bem? E ele descobriu qual que era o problema daquele cantor lírico. Eu quero fazer uma observação para vocês, que quando eu estava estudando para poder entregar esta palavra para vocês, eu fui olhar alguns termos na Bíblia que eu não conhecia. Eu gosto muito de música. Para quem não sabe, eu antes cantava no louvor, mas resolvi deixar, né, quando vim aqui para o Canadá, o ministério do louvor, de estar cantando na frente para estar cantando do banco, permitindo assim que eu pudesse receber de uma maneira diferente. Então, eu entendi um pouco de música. Nunca estudei profundamente, mas na minha família tem vários músicos. Eu tenho um irmão que foi muito abençoado e ele toca vários instrumentos e é muito bom músico. E eu creio que o meu filho, Mateus, puxou, né? Isso vem herança de família. Então, ele é muito bom músico.
Então, esse cantor de lírica, um cantor de lírica é aquele cantor que canta com aquelas vozes, se você quiser entrar lá na internet depois e ver, você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Eles têm uma potência tão grande na voz, eu imagino que é uma potência assim como a voz da Stephanie. Vocês já viram que a Stephanie, quando ela está cantando, ela coloca o microfone um pouco mais longe? Sabe por quê? Porque ela tem muita potência na voz dela. Você sabia que esta potência, essa potência desse som dessa voz são medidos em decibéis? Decibéis. Olha, hoje nós vamos aprender bastante sobre essas coisas, viu? Ele descobriu que os cantores líricos têm essa grande potência na voz e que eles podem emitir ondas sonoras de 140 decibéis à distância de 1 metro. Imagina isso? Gente, isso equivale, sabe a quê? A um jato de um avião decolando dentro de um porta-aviões. É tão ensurdecedor esse som que no nosso cérebro, a própria voz, aqui dentro do nosso crânio, é ensurdecedor. E sabe o que aconteceu? Esse cantor ficou surdo pelo som da sua própria voz. Uau! Já que estamos falando em termos musicais, eu vou soltar aqui uma dica musical para vocês. E o pessoal do louvor deve estar até rindo de mim, né? Tem problema não. Se vocês não ouvirem a nota que você está cantando, a voz ela só consegue reproduzir aquilo que o ouvido está cantando. Estou certo ou estou errado, músicos? A voz só consegue reproduzir aquilo que eu estou escutando. Será que você seria capaz de fazer comigo uma oração audaciosa? Será que você consegue repetir comigo uma oração? Esta oração ela pode mudar a trajetória da sua vida, assim como mudou a trajetória do menino Samuel. Mas agora atenção. Se você quer ouvir a voz consoladora, você também tem que ouvir a voz condenatória que você está fazendo de mal. Deus irá te confrontar. Então, por isso que eu disse, será que você quer fazer esta oração audaciosa comigo? Às vezes, o que menos nós queremos ou desejamos é ouvir a voz tão doce nos repreendendo. Às vezes, nós só queremos escutar Deus falando, meu filho amado, eu te amo, filho lindo, querido, vem, eu quero te abraçar. Mas você não quer ouvir Deus falando com você, olha, você está fazendo isso errado e você tem que mudar. Olha, filho, você tem que parar com isso, porque isso não está trazendo bênção para a tua vida. Deus é tão amável com nós que até para nos repreender, Ele usa palavras doces, mas com muita autoridade, porque Ele é Deus. Vamos repetir comigo esta oração? É uma oração de apenas 8 palavras, muito pequenas. Às vezes, gente, oração para mudar a tua vida não precisa ser muito grande. As orações pequenas também trazem mudança. Depende aqui de como você está orando, a sinceridade do teu coração. Vamos repetir comigo aí junto na tua casa. Você vai ler comigo 1 de Samuel 3:9. E eu vou repetir 1 de Samuel 3:9. Você vai repetir comigo. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Repete comigo. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Uau! Dependendo de como você fez essa oração, daqui para frente, a sua vida vai mudar para coisas muito melhores, porque você estará escutando a voz de Deus. Porque o nosso ouvido, porque a nossa voz reproduz aquilo que o nosso ouvido escuta, não é isso? Então você escutou muito bem. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo.
Porque a sua voz é como um sussurro. Eu fui lá na Bíblia e busquei o tema, o significado de sussurro no hebraico. É a palavra demanai. Demanai, no hebraico, significa silêncio, tranquilidade. Imagina, uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. A definição de sussurro no dicionário é falar suavemente usando as cordas vocais. Falar suavemente usando as cordas vocais. Isso é sussurro. Entenderam? Falar suavemente usando as cordas vocais. Isso é um sussurro. Eu sabe, quando eu estava estudando, me veio na mente, quando a Zozô, ela quer falar alguma coisa comigo que ela não quer que as outras pessoas saibam. Então, ela me chama e ela vem e fala bem baixinho. Vovó, I want something. E eu falo, não estou escutando, Zozô. O que você quer? I want something. Fala alto, Zozô. E eu falo, você quer alguma coisa? E ela balança a cabeça. Isso é um sussurro. Porque ela não quer que outras pessoas escutem. Que ela quer pedir algo que está lá na geladeira. Talvez o pai dela e a mãe dela não vão querer que eu dê isso para ela. Então ela fala, sussurrando no meu ouvido. Ai, que coisa gostosa. Não é quando os netinhos sussurram no nosso ouvido. Aquelas que são vovós entendem bem o que eu estou falando. Então, esta é a definição de sussurro. Agora nós vamos sair um pouquinho daqui, vamos viajar, vamos lá na Austrália. Hoje nós estamos, vamos conhecer algumas coisas. Os fazendeiros da cidade de Alice Springs, cidade da Austrália, ouviram o que ecoou com sons de tiros em 1883. O mesmo som misterioso foi relatado em mais de 50 locais diferentes em um espaço que abrange 13 avos do globo terrestre. Olha, 13 avos do globo terrestre. Mas o que eles ouviram foi nada mais, nada menos que a explosão de um vulcão na ilha de Krakatoa, na Indonésia. Saímos da Austrália e fomos lá para a Indonésia. Viajamos 3.600 quilômetros. Em baixos níveis, o som é imperceptível, mas isto não significa que ele não esteja lá. Você pode imaginar o que se escutou na Austrália, a 3.600 quilômetros, foi uma explosão de um vulcão que explodiu nesta ilha da Indonésia, em Krakatoa. Se escutou lá na Austrália como se fosse barulho de tiro. Pá, 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 pá. Eles só ficaram sabendo depois, quando foi noticiado o que aconteceu. Mas é impressionante isso. Como isso se explica? Eu vou dar outro exemplo. Em níveis, é impossível ignorar-no. E imagina que em 141 decibéis, que é usado para medir o som, podemos sentir náuseas, a nossa visão embaça, o nosso globo ocular pode virar. Olha, nós saímos daqui hoje bem cultos, viu? Está vendo tanta informação que eu estou dando para vocês? 195 decibéis o nosso tímpano pode romper. Se você estudou música clássica, você vai saber isso. Porque eu creio que aprende. Não aprende, Joaquim? Está entendendo? As pessoas que estudaram música, elas sabem disso. Em 195 decibéis, o nosso tímpano ele pode romper. Você pode viver uma experiência não agradável, porque talvez você não está escutando, mas o seu cérebro está captando esse som. Eu e o Wagner podemos entender bem isso. Na época, eu não sabia o que era. Nós fomos passear no México, no Distrito Federal, porque nós vivíamos em outra cidade. E nesta manhã, chegando,
eu me sentia muito mal. E eu me sentia tão mal que eu pensei assim, eu não vou falar nada com o Wagner, porque ele vai ficar preocupado comigo, porque eu estou sentindo tonteira. Que é isso que eu estou sentindo? O meu corpo estava sentindo uma sensação muito estranha. E ele também pensou a mesma coisa, mas também não me disse. Nós depois estávamos conversando, descobrimos que um estava escondendo do outro aquilo que estava sentindo. E ele disse, eu vou chegar no hotel, vou lavar meu rosto e vai ficar tudo bem. E foi isso que ele fez. Nós chegamos no hotel, um amigo nos estava esperando, e entramos, ele foi para um banheiro e eu fui para o outro. Ele saiu rápido do banheiro, foi se encontrar com um amigo que já nos estava esperando na lab do hotel, e eu fiquei no banheiro porque realmente eu não estava me sentindo bem. E eu comecei a ver, eu saí do banheiro e encostei assim no espelho, no lavabo do banheiro, e fiquei olhando para o espelho, nessa posição, gente. Vocês não sabem o que é isso. Eu não recomendo isso para ninguém. Gente, literalmente, o espelho fazia assim. Não era um espelho. Sabe o que era? Era um terremoto. Gente, quando a senhora que estava no cubículo do banheiro, e ela saiu, ela era a gerente do hotel, e ela saiu rápido, e ela perguntou para mim assim, a senhora está se sentindo bem? Aí eu falei, não. Você está vendo o espelho, está fazendo assim. Ela olhou, que ela tem experiência, mora na cidade, mora no DF, ela já estava treinada. Quem mora no Distrito Federal é treinado para isso, gente. E ela disse, está tendo um terremoto, sai! E saiu me puxando para fora do banheiro, e eu saí correndo e vi o Wagner. Gente, eu já não conseguia me mover, não era eu que estava, o meu corpo fazia o que a terra estava fazendo. Eu estava tendo um contrabalanço, e aquilo não fui sair, o Wagner, ele demorou para reacionar, porque isso acontece com a gente, e eu puxei ele pela jaqueta, e nós saímos, e o senhor velhinho que nós fomos encontrar, ele tinha nessa época uns 85 anos, creio, e ele, quando eu vi, ele já estava correndo na escada, tentando caminhar, mas cambaleando, como se tivesse bêbado, como se tivesse bebido alguma coisa que ele não podia conter os movimentos do corpo. Gente, é algo que eu não recomendo para ninguém. Passada aquela sensação do terremoto, nós estávamos todos lá de fora, quando a adrenalina baixou, conversando, passa o senhor gerente do hotel com uma coisa de pão, uma cesta de pão. Eu ia falar canasta, mas canasta é em espanhol. Às vezes eu falo muita palavra em espanhol, pelo tempo que moramos no México. Então, era uma cesta. E essa cesta estava cheia de pão, e ele ia entregando para as pessoas e ia dizendo, come, porque vai fazer bem para você. E eu, vou comer pão, depois de um susto desse que eu tomei, eu estou tonta. E ele disse, é para diminuir a tonteira. Sabe por que isso? Por causa dos decibéis que aconteceu naquele som da terra, que a terra liberou. E eu não sabia disso. Fiquei sabendo depois. E, claro, agora, estudando tudo isso, eu pude entender melhor. Então, o canto das baleias, ele pode se propagar por até 16 mil quilômetros debaixo da água. Os trovões produzem o som de 120 decibéis. Eu quero relatar para vocês algo que aconteceu com Elias. Porque Deus, ele é Deus tão magnífico que estas coisas para ele não é normal. Sabe? Porque o nosso Deus é grandioso e Deus não pensa como nós. Os trovões produzem o som de 120 decibéis. Uau! Elias, depois de ter fugido de Jezabel, após a matança dos profetas de Baal, ele se levantou, comeu, bebeu. Gente, quem preparou a comida de Elias foi o anjo. Imagina que comida gostosa. Quando eu estava lendo, não tem nada a ver com a pregação, mas quando eu estava lendo,
E eu vi assim, eu li, eu falei, uau, o anjo preparou a comida de Elias. Vamos voltar aqui para o tema, que não é esse o nosso tema hoje. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, também com uma comida preparada pelo anjo. Claro, Theo. Ele foi parar lá em Horebe, no monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha, fica provado aqui que nós não temos que ter medo de falar com Deus. Elias, ele falou com Deus. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Elias estava nervoso ali falando com Deus naquele momento. Mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Se você não conhece essa história, vai lá em 1 de Reis, que você vai poder entender e saber bem sobre essa história. Eu gostaria de convidar você neste momento, porque o Senhor disse para Elias: sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. As duas únicas vezes na Bíblia que fala que o Senhor passou e que alguém viu, de relance, de rápido, assim, a presença do Senhor foi com Moisés, lá nesse mesmo monte, e Elias. Ok? Para vocês verem a importância do que foi esse momento na vida de Elias. Eu quero convidar você, para você fechar os teus olhos, neste momento. Feche os teus olhos, aí na tua casa. Tenha um momento de relax. Feche os teus olhos, respire profundo. Então, veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Mas depois do terremoto, houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E no meio desse fogo havia explosões. E houve uma brisa suave. Em outras versões diz um vento suave. Uma voz mansa e delicada. 1 de Reis 19, do 8 ao 12, foi aonde nós lemos. Isso é um sussurro. Esta é a paz que sobrepassa todo entendimento, que ninguém pode entender e não pode explicar. Ciência nenhuma explica o que aconteceu. Mas este é o nosso Deus. Quando Deus criou Adão, ele soprou o pó e Adão se fez. Isso foi um sussurro. E em um dia nós também
fomos um sussurro. E Deus soprou vida em nós. O sussurro é o método preferido de Deus. Tem que chegar pertinho para ouvir, colocar o ouvido perto dos lábios da pessoa que está falando, porque senão você não vai escutar o que ela está falando. É o sussurro. Por isso ele fala em sussurro, porque ele deseja estar próximo de nós. Nada tem tanto potencial de mudar a sua vida e a minha, que é o sussurro de Deus. Nada determinará o nosso destino mais do que a capacidade que temos de ouvir a voz mansa e delicada de Deus. Aleluia. É assim que se discerne qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, eu e você nos apoderamos da agenda de Deus. A agenda divina de Deus. As boas ideias, elas são ótimas, mas as divinas mudam o curso da nossa história. As minhas boas ideias e as tuas são ótimas, mas as ideias divinas mudam o curso da nossa história. Amém? Aí na tua casa você pode dar um amém bem forte e dizer: as minhas boas ideias são ótimas, mas as ideias divinas mudam o curso da nossa vida, mudam o curso da nossa história. Amém? Quantos querem ter o curso da sua história mudado? Quando a vida se torna ruidosa, barulhenta, com muito barulho tomando conta de cada frequência, nós perdemos o senso de ser. Quando a nossa agenda está lotada de afazeres, o senso de equilíbrio, que é uma função do ouvido externo, se perde. E essa é uma guerra que não se vence facilmente, é uma batalha de todos os dias. É uma batalha, gente, que nós enfrentamos todos os dias, diário, enquanto cada dia a voz de Deus vai ficando mais alta na nossa vida, quando Ele torna a ser dono e Senhor. E quando nós podemos escutar a sua voz. Porque a voz só reproduz aquilo que o ouvido escuta. E nós começamos a escutar e discernir a voz de Deus. Olha, ecologistas acústicos, eu nem sabia que existia isso. Tá? Mas ecologista acústico é aquele que trabalha aí com coisas de som, relacionado aí com sons. Olha, falam que antes de entrar para um estúdio de gravação, e você que trabalha com música, que mexe com música, aprenda isso. Esses ecologistas acústicos aconselham que nós devemos relaxar, recalibrar os nossos ouvidos. Sabe como? Com o silêncio. Silêncio. Ficar calado. Eles chamam esse processo de limpeza do ouvido. Se você quer ouvir o coração de Deus, a chave é o silêncio. Você sabe o que é uma colcheia? Uma colcheia, o Abner já balançou a cabeça. Muito inteligente esse menino. Um dos compositores, uma das músicas que foi mais tocada foi a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pode-se reconhecer imediatamente, dada a abertura icônica que ela tem. Uma frase de 4 notas, que está entre as mais famosas da música ocidental. Você sabia que ela começa com o silêncio? Uau! Sabe por quê? Quando no início dos concertos da música clássica é normal muito barulho. Pessoas procurando lugar, aquele burburinho, aquela coisa. Então ele fez aquele silêncio para limpar o ouvido das pessoas, para saber o que elas iriam escutar. Uma pausa de colcheia para reordenar nossos pensamentos, para contar as bênçãos do Senhor e demonstrar a nossa alegria a Ele. Melhor um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 em outro lugar. É melhor passar um dia no teu templo que 1000 dias em qualquer outro lugar. Salmos 84:10. O descanso é importante.
O silêncio ou a intimidade com Deus é a diferença entre visão e percepção. É a diferença entre felicidade e alegria. O silêncio ou a intimidade com Deus é a diferença entre medo e fé. Devemos de colocar limites naquilo que pensamos, naquilo que falamos. Às vezes estamos no meio de tanto barulho da nossa ocupação que nós não colocamos atenção aos detalhes. Veja isso. Deus disse: vejam o que eu fiz com apenas 2 palavras. Haja luz. E a luz obedece a Deus. Ele não precisa falar muito. Ele é a voz que chamou o universo à existência. Eu queria chamar você neste momento a que você se coloque de pé aí na tua casa, junto com a tua família. Que você reúna, e aqueles que estão aqui conosco também, se coloque de pé. Eu queria convidar os músicos, se pudessem vir aqui fazer um som musical. Nós estamos terminando. Aquele som gostoso que move a presença e move aquilo que nós sentimos no nosso coração quando estamos diante do autor e consumador da nossa fé. Ele é a voz que chamou o universo à existência, ele dividiu o mar vermelho, ele deteve o sol, ele derrubou muros em Jericó, ele curou a mão ressequida, fez secar a figueira e a fez volver outra vez, fez ressurgir. Ele transformou a água em vinho, instalou conexões sinápticas entre o nervo óptico e o córtex visual do cérebro. Ou seja, ele fez um cego ver. Ele ressuscitou um morto depois de 4 dias. Ele mesmo ressuscitou o 3º dia. Este é o nosso Deus. Alegre-se e regozije-se nele. Não há nada que a sua voz não possa fazer. Ele pode falar no meio dos arbustos. Ele usa uma jumenta. Ele usa a estrela de Belém. Ele é capaz de escrever na parede do palácio. Ele é capaz de fechar a boca dos leões. Ele dançou no meio do fogo. E hoje ele te pergunta: que mais queres que eu te faça? Este é o nosso Deus. Você sabia que Deus entoa cânticos de livramento ao teu redor o tempo todo? Você não consegue ouvi-lo porque estão fora do alcance da tua audição, mas há um escudo sonoro que te rodeia. Estes cantos são poderosos para quebrar laços de escravidão. Oh Deus! Tu que estás ao redor, que nos estás cuidando, não vemos, mas podemos te sentir assim como sentimos o vento. Oh! Pare de se esconder de Deus, mas esconda-se em Deus. Ele é o teu abrigo, o teu esconderijo. Tu és o meu esconderijo, me livras da aflição. Salmos 32:7. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu me tens protegido. Você sabia que Deus entoa cânticos de livramento ao teu redor o tempo todo? Você tinha conhecimento disso? Você não consegue ouvir porque estão fora do alcance da tua audição, e hoje você entendeu. São os decibéis que nós não podemos discernir. Mas sabe por que não estouram nossos tímpanos? Porque tem um escudo ao nosso redor. Deus nos está protegendo. Deus é aquele que nos livra a todo tempo. Deus é aquele que cuida de você. Ainda que você não tenha agradecido a Ele pela rotação da terra, Ele cuidou de você enquanto a terra estava girando. Oh, porque Ele é Deus. Não há outro igual a ti.
Feche os teus olhos aí. Se você está como eu estou aqui, sentindo essa presença inigualável, sentindo essa presença forte, você vai glorificar a Deus e você vai dançar, pular na presença dele, como nós cantamos no início, a primeira música que nós cantamos. Oh, Jesus, os teus milagres nos fazem cantar. Raising, aleluia. Raising, aleluia. Eu canto, aleluia. Oh, eu queria terminar com essa música. Eu chamo Stephanie, vem Stephanie. Eu queria terminar glorificando a Deus com essa música, porque nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. E é tempo de você levantar e de você dizer glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que eu próprio desejo ou quero ou é pedido. Porque Ele é o meu Deus e Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, louder. É bem alto, é bem alto. Oh, o teu rei vive, o teu rei vive. Death is defeated, the King is alive. Cante, cante, cante.